Fala galera do Distrito Rubro-Negro, tá falando Alexandre RN aí para mais um giro de notícias aí, tudo referente a técnicos do Flamengo, tá? Antes de mais nada, você que não é inscrito no canal, aí aproveita e se inscreva no canal aí Distrito Rubro-Negro, dá essa forcinha pra gente, né? Como eu falei no vídeo passado aí, nosso canal ainda foi desmonetizado, entendeu? Deixaram a gente aí com a mão atrás, a mão na frente, né? Mas acreditamos aí a gente vai reconquistar aí a monetização do nosso canal aí, né, para continuar aí o trabalho, né, e o que a gente mais gosta de fazer é falar do Flamengo, né, fazer nossas lives, fazer nossos vídeos e deixar vocês aí sempre muito bem informados de tudo que está acontecendo aí no clube mais querido do nosso país e do mundo, Clube de Regatas do Flamengo, né? Então, antes de mais nada, né, vamos começar com algumas notícias. Andei hoje o dia inteiro pesquisando, então quer dizer, muita falácia, muitas coisas estão acontecendo, mas me deparei com uma reportagem do Sport TV, né? Hoje vai ser um react, quero dar os créditos aí à Sport TV, né? O vídeo de hoje aí, que eu vou passar para vocês, vamos depois estar avaliando a situação aí, mas eu achei o assunto muito interessante, o assunto que me prendeu um pouco e eu acho que para quem não assistiu vai ter a oportunidade de assistir aqui no Distrito Rubro-Negro, tá bom? Então os créditos aí vamos passar para a Sport TV do canal da Globo, né? A Globo que tem os direitos aí da Sport TV, beleza? Créditos da Sport TV. Então vamos assistir aí sem muitas delongas que tem notícia bem interessante para passar para vocês. Espera para saber quem é o próximo treinador. Eu não sei se essa notícia vai chegar tão cedo para aliviar o nosso trabalho não, hein, Gabi? Bom dia. Bom dia, Barreto. Bom dia para todo mundo. Martim, Gilmar, para quem está assistindo. Olha, eu diria que pode ser um compassão de espera, de muita paciência, tanto para jornalistas que ficam atrás das notícias, e aí às vezes elas chegam rápido mesmo, às vezes não, mas sobretudo para a torcida. Bom, Barreto, o cenário atual é o seguinte: o Jorge Jesus é o plano A, o Flamengo quer contar com o Jorge Jesus para ser o seu treinador para o restante da temporada, mas o Jorge Jesus, que já foi contactado pelos dirigentes do Flamengo, disse que quer vir, mas ele não abre mão de uma questão, que é cumprir o contrato que ele tem ainda com o Fenerbahçe da Turquia, que vai até meados de junho. Um dos jogos foram adiados, né, por conta de do terremoto na Turquia, então vai até meados de junho. Ele também ganha mais, muito mais do que o Flamengo está disposto a pagar. O Jorge Jesus atualmente tem um salário de pouco mais de 3 milhões de reais mensal, né? Então, o Flamengo está decidindo o que fazer, mas eu te diria que tem a informação de momento e a novidade do dia de hoje é que o Flamengo cogita esperar Jorge Jesus cumprir o seu contrato. Já que ele não abre mão da questão financeira e não abre mão de cumprir o seu contrato, o Flamengo vai tentar pelo menos que ele abra a mão da questão financeira daqui cerca de 2 meses. Mas para isso teria que aguardar Jorge Jesus terminar esse vínculo. E aí agora os dirigentes estão analisando o cenário para ver se é viável isso, se é razoável o clube esperar aí cerca de 10 jogos do Campeonato Brasileiro, uma fase de grupo inteira da Libertadores e ainda um avançado de partidas da Copa do Brasil. Talvez seja um cenário, porque, o Barreto, toda vez que troca o treinador, a torcida pede Jorge Jesus. Os dirigentes do Flamengo sabem que precisam, é obrigatório fazer um contato com o treinador português, que deixou tanta saudade por aqui. E dessa vez falta pouco para esse fim de contrato. Jorge Jesus, a não ser quando saiu do Flamengo, não tem se mostrado disposto a romper os vínculos, né, dos seus empregos quando é contactado pelo Flamengo. E agora falta pouco. Resta saber se essa é uma decisão que realmente a diretoria do Flamengo vai conseguir bancar junto à torcida e também com o desenrolar das partidas. Bom, esse é o cenário de momento. Estão avaliando se esperam Jorge Jesus para o fim do contrato. Claro que ainda há a possibilidade de convencê-lo a romper esse contrato, mas ela não parece, aos olhos de quem está negociando, algo que o português vai ceder. Ele realmente tem uma promessa com a presidência do Fenerbahçe, um compromisso de continuar lá. E além disso, o Jorge Jesus está carente de títulos também, né? Os últimos títulos que ele conquistou foram pelo Flamengo. Ele também quer conquistar títulos lá na Turquia e tem 2 chances aí com a Copa da Turquia e com a Copa Nacional do país para conquistar esses feitos. Bem, em paralelo,
o Flamengo tem o Jorge Sampaoli ali como bola, como alternativa. Não foi feita ainda uma negociação formal, não tem uma abertura de conversas formais aí, mas tem já um contato informal para saber se ele se interessa. Ele sim se interessa. Jorge Sampaoli é muito mais fácil em relação a esses entraves de vínculo, de contrato, porque ele está livre no mercado, foi demitido do Sevilha, está até na Espanha agora, resolvendo aí pendências burocráticas desse fim de contrato, mas está livre para assinar com o Flamengo. Mora, tem casa em Búzios, né? Tem vontade de treinar o Flamengo. Então, assim, o Sampaoli é uma bola de salvação e ainda tem outras conversas acontecendo, mas nenhuma dessas conversas vai avançar se eles de fato não descartarem Jorge Jesus. E parece que estão longe de descartar ainda Jorge Jesus. O Flamengo está treinando agora, pouco mais, começou por volta de 10 horas, está treinando pelo Mário Jorge, interinamente, é ele que vai ser o treinador, ele que comanda a equipe sub-20, é sempre chamado para substituir o time principal quando o técnico é demitido, e assim aconteceu em alguns momentos, né, nas últimas temporadas. O time sai daqui por volta de 2 horas, embarca às 4 da tarde com destino a Maringá, onde faz contra o time da cidade na quinta-feira, partida pela Copa do Brasil, amanhã à noite. E depois tem o jogo de abertura do Campeonato Brasileiro diante do Coritiba no final de semana. Então, nesse momento, o compasso, te respondendo aí objetivamente a primeira pergunta, o Barreto, o compasso é de espera e pode ser uma espera um pouco mais longa, mas para quem deseja Jorge Jesus, talvez com um final feliz pela espera do treinador. Muito bem. Tem uma negociação complexa, né? E tem outra que aparentemente, pelo menos, ela é desimpedida, né? Mas a gente ainda não conseguiu avançar no sentido, né, Gabi, de entender qual é o desejo desses treinadores. Se eles têm um interesse manifesto de dirigir o Flamengo ou não. O Jorge Jesus, por exemplo, está na lista da seleção brasileira, né, Martim? Sim. Não está lá no topo da lista, mas não. Assim, se der errado, vão olhar para ele. Sim. E será que não interessaria a ele esperar para saber? E recentemente ele deu declarações em Portugal, assim, não, quem não gostaria de treinar o Brasil? Então, assim, não é que ele fechou essa porta e disse, não, né? Tá certo, né? Tá no mercado mesmo. Tem o interesse da CBF, não acho que ele fez nada demais, mas ele deixou ali claro que interessa, né? E eu não estou aqui querendo dizer o seguinte, o Jorge Jesus prefere o Brasil ao Flamengo. Isso a gente tem que ouvir dele e ele, claro, dificilmente vai falar, né? O Jorge Jesus não vai dar uma entrevista dizendo assim, não, realmente minha prioridade é a seleção brasileira. Mas estou pensando assim, se eu fosse o administrador da carreira do Jorge Jesus, Flamengo quer você, isso aí já está público, né? O Flamengo quer te levar para lá agora. O campeonato turco ainda não acabou. E a CBF te bota num radar, junto com mais 3 caras, se o primeiro da lista não der certo. Isso. Né? Isso. O que você acha? A CBF pega o cavalo que está passando encilhado agora ou espera para ver o que vai acontecer? Porque o Jorge Jesus pode esperar o que vai acontecer, não só com relação à seleção brasileira. Pode esperar o Fenerbahçe querer ficar com ele. Claro. Pode dar uma olhada no mercado para ver se o futebol europeu tem interesse nele, se ele pode dirigir um time. São decisões que ele vai precisar tomar. E no caso do Flamengo, a maneira como a situação se desenrolou, ele pode pedir o que ele quiser ao Flamengo. Né? O Flamengo está refém do Jorge Jesus. Né? E o Flamengo ele pode falar assim, eu quero 1 milhão de toalhas brancas, frutas no camarim, não sei o que, ele pode pedir tudo. Porque ontem até eu respondi a uma enquete do Jornal Globo, né, para uma reportagem, quem que você acha, quem se encaixaria? Eu falei, senhora, eu não vou nem raciocinar em termos de quem seria melhor para esse elenco. O Flamengo precisa de uma segunda temporada do Jorge Jesus para acabar com o sebastianismo. Isso. Precisa, para dar certo ou para dar errado. O torcedor do Flamengo se sente nesse direito, então... Eu respondi parecido com você. Me consultaram para a mesma enquete, minha resposta foi parecida. Eu até estava vendo agora um fio. Vocês seguem o húngaro no Twitter, não? Não. É um cara que assina com o nome húngaro, Josef Bosek. Sim. E ele faz uma análise de como o Sampaoli se parece muito mais com o Vitor Pereira do que com o Jorge Jesus de 2019. Estilo de jogo, né? Se o trabalho vai dar certo ou se vai dar errado. Mas também gosta de velocidade pelas pontas, né? Também prefere
um jogo que é mais entre as linhas do que o jogador receber a bola para ir para a tabela, ou seja, que talvez não se encaixe com esse elenco do Flamengo. Gabi tá com a gente? Tá com a gente, estamos ouvindo os carros passando ali em frente ao Ninho do Urubu. O Jorge Jesus estaria livre no dia 31 de maio? Essa é a informação, desculpa se você não tiver, mas... 31 de maio acaba o campeonato turco e o contrato dele, né, Gabi? Não, tem mais um jogo ainda em junho que foi adiado por conta dos terremotos na Turquia. Então, o vínculo realmente o contrato, mas aí ele continuando a palavra dele de que ele cumpriria mais este jogo. Agora, em relação ao Flamengo estar refém nessa negociação, eu concordo que o Flamengo fica sempre refém do posicionamento do Jesus e se ele está a fim de voltar ou não está a fim de voltar. Mas financeiramente o Flamengo já deixou claro para ele que não vai fazer tantas loucuras. Ele ganha hoje 3 milhões de reais por mês e o Flamengo já disse que não está disposto a pagar tanto para ter Jorge Jesus de volta. Talvez nessa mesa de negociações o Flamengo consiga jogar com a informação de que, posicionamento de que, eu vou te aguardar. Vamos assinar aqui um pré-contrato, vamos fazer um contrato de gaveta, eu vou te aguardar, mas com condições financeiras que não seja exatamente como o Jesus quer. A questão aí é que o Jorge Jesus em outros momentos não se mostrou tão disponível a vir ao Flamengo, a voltar ao Flamengo. Dessa vez ele já se mostrou disponível. Ele já disse aos dirigentes que tem interesse em voltar, mas pediu para que eles esperem mais um pouquinho. Coloca a gestão também numa posição um pouco mais difícil, porque se vai no Jorge Jesus e ele diz o seguinte, não estou a fim de sair, já estou encaminhando a minha renovação, a diretoria fica livre para poder avançar em outros nomes. Mas dessa vez o Jesus botou ali, se colocou para jogo. Então a diretoria fica também numa situação mais delicada, como tem sido desde que o Jorge Jesus saiu, né? Agora, Martim, aproveitar e te devolver uma pergunta, o Jesus em relação à seleção, ele não seria o segundo nome, né? A gente está falando de Ancelotti primeiro, o Jesus não seria o segundo e nem terceiro, né? Então não sei se ele está tão cacifado assim para poder escolher. Não. Pela explicação que o Martim já deu aqui, nem tem o segundo nome, né? Tem 4 nomes imediatamente abaixo do Ancelotti. E dependendo, a Gabi deve ter uma sensação parecida, dependendo de quando a gente faz essa consulta, também flutua um pouco, assim, né? Já foi o Mourinho, por exemplo, já me foi citado como o segundo nome, plano B. Mas também já me foi citado de uma maneira mais fluida, assim. O Ancelotti é o plano A, claramente. O Ancelotti e o Mourinho, falando português bem claro, o Ancelotti e o Mourinho são sonhos. São sonhos. Um tem chance de ser mais realizado do que o outro. Talvez o Ancelotti, por tudo que já foi falado, tenha um pouco mais de chance de ser realizado do que o Mourinho. Agora, eu acredito que a disputa, na prática, no campo de jogo, eu acho que o Ancelotti não vai vir, achismo meu, em função de tudo que eu converso com os jornalistas espanhóis. O Mourinho, acho que não vai nem cogitar. Eu acho que a disputa vai ficar mesmo entre Abel Ferreira e Jorge Jesus. Agora, Fernando Diniz. Fernando Diniz aí seria um outro passo, já seria um outro patamar. O objetivo da direção da CBF, do Edinaldo principalmente, Martim deve saber disso melhor do que eu, é ter um treinador europeu no comando da seleção brasileira. A hora, o momento é de testar. Eu passei o dia conversando com pessoas da Gávea, não é do Ninho do Urubu, da Gávea. E tu sabe que o Flamengo é um pavilhão, o Flamengo é um planeta, né? Então, os bastidores... São 2 planetas, né? O planeta Gávea e o planeta Ninho. Meio que uma constelação. Os bastidores dessa novela Jorge Jesus, ele traz histórias das mais escabrosas. Isso é um jogo comercial, um jogo de interesses, um jogo de empurra. Nem o Jorge Jesus quer ficar mal com a torcida do Flamengo, nem a diretoria quer ficar mal com a diretoria com a torcida do Flamengo. Porque a torcida do Flamengo quer o Jorge Jesus. Só que o Jorge Jesus, pelo que me falaram ontem, ficou muito incomodado quando em 2022 a diretoria do Flamengo foi para Portugal, supostamente atrás do Jorge Jesus, fez uma reunião na casa do Jorge Jesus e vazou propositalmente que tinha feito aquela reunião na casa do Jorge Jesus, deixando o Jorge Jesus, que estava às vésperas de uma partida do Benfica com o Porto pela Copa de Portugal, não sei se pela Taça ou pela Copa,
E depois o Jorge Jesus ficou numa situação muito difícil. E aí o João de Deus teve que ir para a coletiva para dizer que o Jorge Jesus não estava nem um pouco interessado naquele momento em falar sobre o interesse do Flamengo, porque ele estava mirando no Porto. E aquilo, para o Jorge Jesus, ficou uma sensação de que o Flamengo, na verdade, foi para lá para dar uma satisfação para a torcida. Porque a torcida queria o Jorge Jesus. E a diretoria do Flamengo, neste encontro com o Jorge Jesus, em nenhum momento fez proposta. Por que não fez proposta? Porque, na verdade, minha gente, esses contratos não são discutidos com o treinador. Esses contratos são discutidos com o empresário do treinador. E o Flamengo está careca de saber quanto o Jorge Jesus quer. O Jorge Jesus não vai aceitar vir para o Brasil para ganhar 4 milhões de euros, que é o que oferece o Flamengo, podendo chegar a 4 milhões e meio. O Jorge Jesus, quando saiu do Flamengo, recebia 3 milhões e 700. O Jorge Jesus é a comissão técnica dele, o chamado staff dele. 3 milhões e 700 mil euros. E ele agora não viria por menos de 6 milhões de euros. Por menos disso, ele não vem. A pedida parece ser que gira em torno de 7. Então, esse negócio de dizer que o Jorge Jesus quer vir para o Flamengo, eu também quero ir para o Flamengo. Eu também quero ir para o Flamengo. Todo mundo quer vir para o Flamengo. Isso é chovendo molhado, como diriam os antigos. Gabi chamou. E é um toma lá da cá, né? Se o Jorge Jesus ficou chateado por ter sido vazado o encontro dele lá no Porto, né? Naquela ocasião em 2022 com os dirigentes do Flamengo, ele, se não tivesse interesse, também não tinha recebido os dirigentes do Flamengo numa reunião pessoal. Né? Então, assim, é de lá para cá. Tem também uma animosidade criada desde o momento em que ele saiu do Flamengo, tendo acabado de renovar o contrato, né? Mas nesse momento é o que a negociação impõe mesmo, né? É cada um deixar a sua vaidade de lado, as rusgas de lado, para que seja bom para os dois. Assim, o Jesus, ele tem condições, sim, de pedir o que ele quiser ao Flamengo, mas o que essa diretoria está dizendo é que ela não vai aceitar todas as condições, né? Uma frase que eu ouvi ele não pode querer tudo, ele tem que ceder um pouco. E aí esse movimento de vamos te aguardar então, o que é difícil para uma diretoria, né? Falar assim, vamos aguardar Jorge Jesus por mais 2 meses, isso pode ter um custo, e esse custo pode ser a diminuição da pedida dele aí essa provável, possível volta para o Flamengo. E só para acrescentar uma informação aqui do Sérgio Lobo, da nossa produção. 13 jogos entre Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores até o fim de maio. Acabei de fazer essa conta aqui. Tem mais um, né? Já que tem esse jogo adiado de junho, teria mais um contra o Vasco. Então seriam 14 jogos terminando nesse clássico. A minha conta aqui deu até mais. Deu mais? 18 jogos. São 9 rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro até o jogo do 3 de junho contra o Vasco. Isso. 3 da Libertadores e 2 da Copa do Brasil. São 5 da Libertadores, o Flamengo fez um jogo só. Mas todos vão ser disputados até lá? 24 de maio é o último jogo da fase de grupos da Libertadores. Então são 5 jogos, toda a fase de grupos da Libertadores. São 16 jogos. Oitavas da Copa, os 2 da atual fase de Copa do Brasil, o de dessa semana e os 2 contra o Maringá. E mais as oitavas, que são 17 e 31 de maio. Então são... E mais do que o número de jogos, o Flamengo pode comprometer. O Jorge Jesus pode chegar com o time eliminado da Copa do Brasil e eliminado da Copa Libertadores. Tudo bem? A gente topa o Jesus fora da Libertadores, fora da Copa do Brasil, com 9 rodadas do Campeonato Brasileiro? Será que o Flamengo... Será que o Flamengo precisa realmente... Será que o Flamengo, com outro treinador, ou qualquer solução que seja, não tem condição de percorrer esse caminho até a chegada de Jesus? Não sei. O Flamengo hoje é um time sem... Mas aí um interino, né? O Flamengo está abandonando um trabalho que não deu certo e que não levou a nada. Não, né? O Flamengo vai partir, nem é da estaca zero. Nem sei de onde vai partir. Exato. Então, porque o Vitor Pereira não conseguiu chegar a uma conclusão com esse 18 jogos que o Mário Jorge faz o que agora? Volta para Dorival Júnior? Isso. É isso? Isso. Tem uma ideia própria? Não, pois é. Nem ele que dirige... 18 jogos é o tempo que durou o Vitor Pereira. Então, você pega 18 jogos, que é mais ou menos um quarto da temporada, joga fora, né? O Vitor Pereira desperdiçou. Aí pega mais um quarto da temporada, vamos esperar o Jorge Jesus. E tem um agravante, né, Marcelo? Você, tudo bem, vai retornar ao que era com o Dorival Júnior, sem o Arrascaeta, que era uma peça... Sem João Gomes. Sem João Gomes, sem Arrascaeta.
mas fundamentalmente sem Arrascaeta, que é uma peça fundamental para o funcionamento desse esquema. Ah, o Everton Ribeiro pode fazer o que o Arrascaeta fazia? Sim, mas alguém tem que fazer o que o Everton fazia. Exatamente. Eu ia falar o seguinte, pode, mas vai ficar faltando uma peça de encaixe ali, sem o mesmo brilhantismo. Ô, Gabi, a solução de mandar o João de Deus para cá enquanto o Jorge Jesus não chega, existe ou é fantasia da internet? Um discípulo, né? Não é o Jesus, então seria um discípulo. Não, por enquanto não é algo que a diretoria está cogitando, não. Acho que se a ideia for esperar Jorge Jesus, é avaliar como que o interino, Mário Jorge, consegue conduzir essa equipe. Eu também não vejo a possibilidade de contratar um técnico tampão, definitivo tampão, né? Seria muito, muito arriscado. Mas por isso, fazendo só o meu desfecho aqui, Barreto, que eu te digo que é uma situação delicada. Mais fácil teria sido se Jorge Jesus dissesse assim, não quero mais voltar, não é o momento. Isso ele nunca disse. Ele não vai falar. Pois é, pessoal, então é isso, né? A gente acabou de assistir o vídeo aí, né? Créditos da Sport TV, né? Então falou alguns pontos aí que eu achei interessante até para passar para vocês, né? E teve uma situação, né, que eu acho que a maioria aí já tá ciente, né? Parece que foi encontrado o Braz aí no cinema, né? E sempre tem uns ninjas rubro-negros, ninjas aí, essas pessoas que gostam de ficar na cola das pessoas para conseguir alguns cliques, né? E por essa invasão um pouco de privacidade aí, o cidadão sentou atrás do Braz na cadeira do cinema e conseguiu focar, né, o celular do Braz. O Braz coloca o óculos dele, o Braz usa óculos realmente, todo mundo, a maioria não sabia, nem eu sabia, fiquei sabendo agora, né? E ele começou a dar aquelas mexidas no celular e o espião atrás conseguiu o quê? Tirar print da tela do celular. E tinha 6 chamadas não atendidas do Jorge Jesus, né? Então, isso ficou muito estranho, isso ficou uma situação um pouco desagradável, né? Porque se a torcida do Flamengo, a maioria, quer a volta de Jorge Jesus, o Jorge Jesus entra em contato com um dos dirigentes, né, alguém responsável na diretoria que vai fazer a contratação e você não atende o telefone, alguma coisa tem aí por trás. Mas, Alexandre, será que ele não atendeu porque, sei lá, o sinal ali pegou agora e ele viu que tinha 6 chamados, tirou print para mandar para outra pessoa, para fim, ó, liga aí que eu tô no cinema, porque o Jorge Jesus tá me ligando. Meu amigo, vou ser sincero para você, assiste a próxima sessão, mas eu tinha que atender o homem. Né? Se isso foi uma desculpa, se isso foi verdade, ninguém vai saber. Mas o que ficou feio, né, é uma situação dessa, entrar na mídia e talvez uma explicação, né? Uma explicação para a torcida rubro-negra aí dessa situação. Invadiram a privacidade do cara? Invadiram. Mas o que importa é o Flamengo. O Flamengo não pode ser enganado, nós torcedores não podemos ser enganados com uma situação tão complicada quanto essa que estamos vivendo hoje como torcedores do Flamengo. E a gente precisa sim de uma resposta da diretoria, precisamos sim de uma resposta mais firme da diretoria. Ah, nós estamos fazendo a negociação com o Jorge Jesus, tal, mas paga o que tem que fazer, paga, porque a gente realmente não pode mais errar. Nós não podemos mais ter o luxo de errar. Sampaoli é muito, ele se assemelha muito mesmo à situação de Vitor Pereira. Ele gosta de jogadores pelas pontas, ele gosta de 3 zagueiros, é a mesma coisa. Ele vai se assemelhar exatamente nessa situação. E o time do Flamengo praticamente nunca se jogou com 3 zagueiros. Se eu não me engano, em 2009, quando o Flamengo foi campeão, sim, Andrade botou 3 zagueiros, mas deu certo, deu naquele momento, mas depois nunca mais deu. Entendeu? Então, a gente viu agora, passamos agora numa situação complicada com o Vitor Pereira e o Flamengo não jogou bola. A verdade é que não jogou bola. A gente tem o Mário Jorge. O Mário Jorge hoje está numa situação que está pegando hoje o Flamengo interinamente para jogar amanhã contra o Maringá. O jogo vai ser amanhã, lá na cidade de Maringá, às 8 horas da noite, né? Então,
fica aí a minha pergunta para você, torcedor. Será que o Mário Jorge poderia segurar 2 meses o time do Flamengo aí para a gente esperar o Jorge Jesus retornar? Deixa aí nos comentários se isso é importante. Né? Para a maioria, acredito que sim. Tem muita gente querendo o Sampaoli, mas vamos abrir os olhos, pessoal. Sampaoli se assemelha muito a Vitor Pereira. Muito. Nós temos aí o Dorival Júnior, que poderia ser a segunda opção do Flamengo, caso uma negativa do Jorge Jesus. A gente precisa sim de ter uma resposta mais dura, mais sensata, mais concreta, mais verdadeira da nossa diretoria do Flamengo. Porque isso está pegando a gente com muitas informações falhas, é muita informação de jornalista, é muita informação de youtubers que ficam tentando acessos, cliques, enfim. Então, pessoal, é um pedido que eu faço aí como torcedor do Flamengo, né? Temos o canal Distrito Rubro Negro aí. É a gente tentar primeiro juntar as informações, averiguar, antes de mais nada, a gente está passando as informações aí, né? Com um modo um pouco, eu acho um pouco grosseiro, que eu tô vendo muito, tô acompanhando muitos youtubers e a gente vê muita coisa falsa mesmo, entendeu? Muita coisa fake. E isso a gente não está aceitando, tá? Então a gente já está realmente, nós torcedores já estamos sofrendo demais com essa situação e a gente vê próprios flamenguistas se aproveitando de uma situação dessa, né? Para ganhar views, para ganhar, enfim, uma porrada de coisa aí que conseguem no YouTube, né? A negociação do Jorge Jesus é muito complexa, como foi falado no vídeo aí, né? E a gente tem essa complexa e temos a outra que é muito desimpedida, que é do Sampaoli, que é só ligar e ele já começa a treinar o outro dia, né? Então, e todo mundo está esquecendo do Dorival Júnior, que falou que poderia treinar o Flamengo caso a negativa do Jorge Jesus viesse à tona. Mas a diretoria do Flamengo não está muito de largar essa situação do Jorge Jesus, porque sabe que a torcida do Flamengo está precisando, sim, de uma resposta da diretoria, e talvez a diretoria pode ser que consiga aí, quem sabe, torço muito para isso, que o Flamengo consiga sim ter êxito, né, na contratação do Jorge Jesus. Vamos esperar daqui a 2 meses, não sei. Tá aí o Mário Jorge, pode segurar a ponta, junta Gabigol, junta Felipe Luiz, junta todo mundo e vamos dirigir o Flamengo até ele chegar. Porque agora nós não podemos errar, nós temos agora que fazer a coisa certa para que o Flamengo consiga deslanchar nesse pedaço de ano. Nós já perdemos praticamente 1/4 desse ano, quase 19 jogos, e a gente não teve êxito com o Vitor Pereira. Agora a gente não pode perder mais tentando colocar uma aposta novamente, que seria Sampaoli, sendo que a gente tem 2 técnicos que conhecem muito bem a equipe do Flamengo, e são 2 técnicos vitoriosos que poderiam sim estar comandando a equipe do Flamengo até o final do ano e com um contrato aí um pouco mais esticado de 1 ano a 2 anos aí. Beleza? Pessoal, agradecer muito vocês aí, vocês que ainda não inscritos no canal, né? Se inscrevam no canal, né? Repassem esse vídeo aí para outros amigos flamenguistas para poder ajudar a gente, para tentar novamente a gente fazer a monetização do nosso canal e assim a gente poder trabalhar tranquilo para procurar mais notícias e ir atrás aonde o Flamengo estiver, a gente sempre está seguindo aí junto com o nosso rubro-negro. Beleza? Um grande abraço a todos aí e até o próximo vídeo com próximas atualizações e próximas novidades aí a respeito do caso técnico para o Flamengo. Beleza? Um abraço.